Olá, bem-vindos a mais uma entrevista Inside Leader. Hoje temos connosco Pedro Mendes, o diretor do IPAM de Lisboa, a quem agradecemos desde já ter aceito o nosso convite e a quem começaremos por perguntar como é que um aluno de uma instituição de ensino superior acaba por chegar a diretor dessa mesma instituição. É uma boa pergunta inicial, um bom tópico de discussão. Eu diria que nunca imaginei, fui aluno do IPAM na década de 90, o ser professor era algo que estava nos meus horizontes, e eu a seguir já vou explicar porquê, mas eu acho que é difícil, nós quando somos jovens, nós conseguirmos visualizar onde é que conseguimos chegar. Eu acho que nós devemos ter ambição, devemos ter um determinado objetivo. Eu confesso que não imaginava um dia liderar a instituição, e sendo eu de Aveiro e tendo trabalhado essencialmente na região norte do país, muito menos imaginaria ser diretor do IPAM Lisboa, que é um somatório de incertezas. A questão de ser professor e de ter, no fundo, isso em mente, teve a ver com uma outra área à qual eu estive ligado. Eu fui, no ensino secundário, fui estudante de desporto, fui jogador de futebol e tinha, no fundo, traçado um objetivo. Na altura eu gostava de ser professor de educação física, ou seja, na década de 90 era uma profissão, eu diria, gira, das mais sexy que nós tínhamos em Portugal. Achava que era dinâmico, que não era aborrecido. Bom, mas entretanto a vida tem várias condicionantes. Eu quando tinha 18 anos, ou quando estava quase a ter 18 anos, tive um problema de saúde que me fez abandonar a prática do futebol durante algum tempo, não me permitiu, nessa altura, fazer os pré-requisitos para poder entrar em cursos de desporto em Portugal, e surgiu a questão do marketing, e eu vi no marketing, diria achei que tinha alguma analogia com o desporto, também não era aborrecido, não tinha rotinas muito fixadas, era uma área nova em Portugal. Eu achei que, pelo estudo que eu fiz da área de marketing, eu achei que isto podia agregar algum valor, não só à minha carreira, mas a instituições onde eu pudesse trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, num negócio familiar da minha família, ligado à distribuição. Tenho imenso orgulho nesse percurso que fiz. Nós hoje olhamos para os jovens com 14 anos, as mães e os pais têm medo sequer que os filhos saiam à rua. O mundo mudou, há mais movimento, há mais perigos, o mundo é muito mais acelerado, mas a verdade é que com 14 anos, na minha altura, nós já éramos quase adultos, ou seja, já tínhamos no fundo que planar muitas vezes sem paraquedas, e eu participei no negócio familiar da minha família. Com 15 anos eu já tomava conta desse negócio, na altura em que os meus pais faziam férias, e na altura diria que estávamos a falar de atividades pesadas, ou seja, a distribuição, estávamos a falar de fazer tudo, ou seja, desde fazer a caixa, desde fazer as compras, dinamizar as vendas, dinamizar aquilo que eram os lineares para que os produtos pudessem ser comprados e que pudessem ser, no fundo, atrativos para o consumidor, mas carregar também os produtos para as prateleiras e para os lineares, ou seja, no fundo tínhamos que fazer tudo. Eu quando digo que tenho orgulho, é que à data de hoje, e eu não estou ligado à área da distribuição já há bastante tempo, mas eu acredito que sei quase tudo sobre aquela área, ou seja, ainda hoje, embora o processo de digitalização esteja a decorrer, há muitas coisas que vêm desse tempo, e eu aprendi muito na área da distribuição, que levei depois para o curso que fiz de marketing, na área da gestão de marketing, nomeadamente na construção do preço. Eu aprendi muito no IPAM, ou seja, aquilo que eu achava que devia ser um processo de construção do preço apenas com base na estrutura de custos, não é bem assim, ou seja, há outras metodologias, mesmo ao nível da distribuição, na perspectiva que eu tinha apenas do produto, e eu aprendi que, de facto, mais importante do que o produto é o serviço que está associado a este mesmo produto, e, portanto, eu creio que foi uma ligação feliz. O meu percurso é um percurso um bocadinho sui generis, ou seja, quase todos os projetos onde eu estive, eu diria, não foram quase todos, foram todos os projetos onde eu estive ainda durante, eu diria, não diria depois que eu concluí a licenciatura, porque eu mudei de área ainda ao longo do tempo em que estava a fazer a licenciatura. Foram sempre projetos que, das duas uma, ou seja, estavam no seu início e, no fundo, era preciso transformar zero em riqueza, ou seja, transformar
zero recursos ou muito poucos recursos em muito volume de negócio, muito lucro para o investidor, ou então foram projetos que eu diria que estavam muitas vezes em estado quase paliativo e era preciso fazer uma reanimação e partir para um outro cenário e para um outro paradigma. E isso fez-me, no fundo, ter um percurso de aprendizagem não apenas solitário, mas também um percurso de aprendizagem enquanto grupo, ou seja, a constituição de equipas, a criação de pressupostos de compromisso, construir em conjunto e fazer com que estas equipas acreditassem que o sucesso fazia parte destas equipas. E, no fundo, todos os projetos onde eu estive tiveram quase todos eles esta característica. Eu, ainda durante o tempo em que eu fui estudante do IPAM, eu tive a possibilidade de ser diretor executivo da primeira sociedade anónima desportiva que apareceu em Portugal, era uma coisa nova na altura, foi o Aveiro Basket SAD, aprendi bastante com essa atividade e fez-me chegar um bocadinho mais longe em relação às perspectivas que eu tinha de marketing, ou seja, para além das questões relacionadas com a rentabilidade e com as fontes de financiamento de uma equipa profissional de basquetebol, eu tive competências, ou melhor, tive que gerar competências e desenvolver competências na área da gestão para poder controlar aquilo que estava a acontecer em toda a organização. Portanto, isto deu-me, do ponto de vista da aprendizagem, foi uma experiência riquíssima. Para além disso, eu durante este período e até 2013, eu fui consultor de uma área pouco provável nos PALOP, nomeadamente em Angola, com especial incidência em Angola na área do marketing e da gestão desportiva. Fui consultor nessa altura de alguns dos principais clubes deste país, o Interclube de Luanda, o Benfica de Luanda, o Petro de Luanda, e mais uma vez isto foi uma grande aprendizagem, ou seja, eu aprendi a negociar em territórios que eu não conhecia, com culturas e com pessoas que eu também não conhecia e que eu achava que, na minha ignorância cultural, eu achava que negociar com estas pessoas era a mesma, ou conversar com estas pessoas, lidar com estas pessoas era a mesma coisa que lidar com as pessoas em Portugal, e tive grandes surpresas, eu diria a maior parte delas positivas, mas que me obrigaram a trabalhar muito, a planear muito, a pesquisar muito e a preparar muito bem as minhas visitas e os meus projetos. E depois deste percurso veio uma experiência muito enriquecedora também, em termos de liderança. Durante 2 anos eu liderei a área de marketing e também alguns projetos na AM Experience. Tive a felicidade de me terem colocado na mão projetos de entretenimento cujo pressuposto de desenvolvimento baseava-se em estudos científicos, ou seja, um dos projetos, a título de exemplo, aos quais eu estive ligado, foram os espetáculos de Natal no gelo, e estas histórias de Natal foram histórias que tiveram muito sucesso, foram espetáculos que tiveram muito sucesso. Transformamos um cenário de 25 mil espectadores num ano para um cenário de 100 mil espectadores no outro, com 2 espetáculos, e isto não foi por acaso, ou seja, nós aproveitamos todos os espetáculos que tínhamos para fazermos, entre aspas, estudos de mercado com os vários targets que tínhamos, e tínhamos a certeza que no ano a seguir a história de Natal que nós íamos conceber era aquela que verdadeiramente os portugueses queriam. Tínhamos a possibilidade de ir ao detalhe, ou seja, de saber quem é que eram as atrizes e os atores que os portugueses queriam naquele espetáculo, que aromas é que queriam nas pistas de gelo, de que forma é que era a pista, que temperatura é que queriam, como é que devia ser a tenda, que tipo de experiência é que queriam dentro da tenda, e portanto isto foi muito enriquecedor. Eu vinha da área de marketing e que acredito verdadeiramente no impacto da ciência em qualquer negócio. Eu consegui comprovar que isso de facto era válido e que podia ser vencedor, ou seja, nós utilizamos métodos científicos, utilizamos o método questionário, entrevistas em profundidade, focus group. Fizemos também um dos primeiros testes em Portugal com ressonância e com estudos relacionados com neuromarketing. Eu aprendi uma coisa na altura que, mais uma vez na minha ignorância enquanto professor, enquanto profissional do mundo empresarial, é que eu achava que de facto isto era infalível, ou seja, que as técnicas de ressonância no cérebro, ou seja, que nós conseguíamos, através daquelas técnicas e daqueles instrumentos,
saber o que é que estava dentro do cérebro da pessoa, ou seja, o que é que ela estava a sentir, o que é que, se estava satisfeita, se não estava, e a verdade é que isto não era bem assim. Eu tive a oportunidade de conhecer em 2013, 2014 e 2015, no fundo, uma realidade que era o facto, e ainda à data de hoje é isso que acontece, o cérebro não está totalmente cartografado, ou seja, não há uma cartografia que nos permita, há ondas que saem, há análises que se podem fazer, mas a maior parte delas nós não conseguimos interpretá-las. E, portanto, eu diria... complexos. Complexo, ou seja, foi um bom teste, mas do ponto de vista das conclusões nós tivemos que nos socorrer de metodologias mais tradicionais. E depois, quer dizer, veio provavelmente, eu diria, os 2 maiores desafios da minha carreira. Em 2015 eu fui convidado para vir para o IPAM Lisboa, no fundo, reinventar o projeto do IPAM Lisboa, mudar o seu rumo. Essencialmente havia 3 coisas nas quais nós atuamos em 2015, mudamos o nosso suporte físico e a experiência que nós tínhamos com os nossos estudantes, ou seja, mudamos de campus e mudamos a experiência, mudamos o modelo académico e mudamos a equipa de docentes e a forma como nós nos relacionávamos com os nossos estudantes, e depois a partir daí eu creio que aconteceram uma série de coisas que foram mais fáceis de implementar tendo em conta esta base, ou seja, aumentamos e melhoramos o nosso portfólio de produtos, chegamos a novos targets, triplicamos o número de estudantes, passamos a dinamizar a nossa área de online. Eu creio que enquanto líder foi a experiência mais enriquecedora que tive em toda a minha carreira, e foi uma experiência de crescimento enquanto equipa, ou seja, aquela nova equipa que foi constituída, basicamente tínhamos pessoas que conheciam o IPAM na década de 90, em 1992, 93, 94, mesclada com pessoas que tinham acabado de chegar, e a minha grande preocupação foi em criar e tentar descobrir que tópicos comuns é que estas pessoas desta equipa tinham, para nós podermos, no fundo, iniciar um crescimento que pudesse ser sólido e sustentado, e o segredo teve precisamente nas pessoas, ou seja, é verdade que fizemos uma transformação digital, é verdade que transformamos a forma como damos as aulas, mas isto teve essencialmente a ver com pessoas, e tivemos depois a felicidade de, tendo em conta que a equipa funcionava bem e tinha o seu foco bem definido, nós conseguimos criar uma boa relação de empatia com os nossos estudantes, com os nossos stakeholders e até com as próprias instituições de ensino superior, entre aspas, concorrentes, ou seja, foi uma experiência, diria, muito, muito interessante. Paralelamente, e algo mais recente, em um espírito de missão que eu tive em 2020, eu acumulei esta função com a liderança de formação executiva da Universidade Europeia, do IPAM e do IAD, e o processo foi mais ou menos idêntico, ou seja, foi, no fundo, fazer um diagnóstico muito rápido, era uma área que precisava de crescer também rápido, mais uma vez aquela questão que eu disse inicialmente, ou seja, projetos que precisavam de uma transformação muito rápida, precisavam de crescer e precisavam de gerar resultados de uma forma quase imediata. O ano 2020 foi um ano atípico, nós tivemos Covid, tivemos incerteza, tivemos insegurança por parte das pessoas. Eu confesso que nós poderíamos ter atirado a toalha ao chão, enquanto equipa. Há muitas instituições no mundo inteiro que o fizeram, tanto de formação executiva como de ensino superior, ou seja, cancelaram as suas aulas, adiaram para o ano seguinte. Nós achamos que devíamos fazer o oposto, ou seja, achamos que devíamos arriscar. Partimos do pressuposto que se as pessoas estariam em casa, provavelmente estariam dispostas para poderem fazer formação, neste caso formação à distância ou através de metodologias híbridas, e partimos também do pressuposto que as pessoas iam entrar num período de reflexão, e lançamos cursos em áreas nas quais nós achávamos que as pessoas iriam apostar, ou seja, partimos do pressuposto que as pessoas começariam a pensar pandemia, pessoas doentes. Eu não sei se eventualmente também não posso ficar doente no futuro, se calhar devia mudar o rumo da minha vida, se calhar devia criar o meu próprio negócio, se calhar deveria deixar de trabalhar numa grande cidade e deveria estar mais próximo da minha família ou desfrutar da natureza todos os dias, se calhar deveria deixar de trabalhar de forma presencial no futuro e deveria passar a trabalhar de forma remota, e basicamente estes foram os nossos focos, ou seja, foi o ensino técnico de competências que permitissem que as pessoas no fundo fizessem uma requalificação e uma reinvenção das suas vidas, mas que fossem acompanhados de vários tópicos relacionados com soft skills e com
desenvolvimento pessoal e profissional que pudessem suportar as suas decisões no futuro. E mais uma vez, como equipa, partimos de uma grande incerteza, os resultados foram muito interessantes e isto, no fundo, fez com que esta equipa ganhasse muita força e muita confiança quando nós tivemos aquele período que não sabíamos se voltávamos a ter pandemia de novo. E aí conseguimos fazer aqui um equilíbrio muito interessante entre aquilo que eram os programas oferecidos à distância e os programas que eram oferecidos de forma presencial, e mesmo no presencial tivemos que fazer uma grande reinvenção, ou seja, a presença da tecnologia dentro das salas de aula passou a ser uma realidade, mas por si só termos tecnologia não significa que as aulas possam ser melhores, ou seja, temos que as saber utilizar em proveito pedagógico e científico. Paulo, eu acho que isto é um bocadinho o meu percurso. Eu creio que de todas estas experiências que eu tive, eu levei grandes aprendizagens, ou seja, há muitas coisas que é evidente que eu pesquisei, como me relacionar com as pessoas, como liderar equipas, mas eu aprendi essencialmente fazendo, ou seja, muitas vezes aprendi com erros, felizmente eu creio que foram erros passageiros e muitas vezes pontuais, mas isto permitiu com que eu, no fundo, do ponto de vista da liderança, tenha à data de hoje ferramentas que eu acho que são inatas, ou seja, de relacionamento e de liderança. Eu creio que isto é o único. Isto não se deve obviamente só a mim, ou seja, eu provavelmente tive também boas oportunidades e tive bons desafios para poder aprender, mas também arrisquei, ou seja, muitos destes desafios seriam, entre aspas, perigosos, mas eu achei sempre que podia aprender com eles. Então, olhando agora aqui um bocadinho para o nosso público jovem que vê estas entrevistas, o que é que um jovem deve evitar fazer, porque vai ser provavelmente uma perda de tempo, e o que é que um jovem deve estar focado em fazer mais? Eu acho que um jovem deve se preocupar, à data de hoje, deve se preocupar essencialmente com duas coisas. E isto depois tem várias ramificações. Eu acho que ele se deve preocupar essencialmente com duas coisas. Os jovens hoje são, na sua maioria, nativos digitais, são pessoas que nasceram num contexto completamente diferente do nosso. Nós utilizamos o digital, mas tivemos que aprender a utilizá-lo, tivemos que ir à procura de saber como é que estas ferramentas se podem ser utilizadas e como é que nós podemos, no fundo, rentabilizar a sua utilização. Mas estes jovens nasceram num ambiente digital, e eu creio que isto pode ser um perigo, ou seja, eu creio que o primeiro grande desafio que os jovens devem ter é tentarem perceber que há um mundo para além do digital, há um mundo para além das máquinas, há um mundo para além da tecnologia, que é o mundo das pessoas. Não é por acaso que há muitos cursos superiores, muitos cursos de formação executiva estão neste momento numa fase de reinvenção, ou seja, estão focalizados numa coisa nova que está em voga, que é o STEM, não é? Que é o Science, Technologies, Engineering and Mathematics, mas rapidamente nós percebemos que não podemos ter só engenheiros, não podemos ter só pessoas a perceberem de tecnologia, temos que ter pessoas que percebam de pessoas. Porque isto vai ser muito importante no futuro, ou seja, se as máquinas vão substituir muitas das atividades que existem à data de hoje, nós temos que ter a possibilidade de controlar e de saber utilizar essas máquinas, e temos que ter a capacidade e a possibilidade de liderar equipas que vão, no fundo, utilizar e manipular essas máquinas. E isto vai exigir que no fundo, os jovens se centrem em competências de socialização, que percebam como é que se devem fazer os processos de desenvolvimento organizacional dentro das empresas e que percebam que a tecnologia por si só não resolve tudo. Se ela vier resolver todos os problemas que nós temos, eu creio que nós poderemos transformar-nos para já em elementos inúteis dentro deste planeta e podemos inclusivamente ser asfixiados pelas máquinas, não é? É o perigo da inteligência artificial, o perigo de que pela primeira vez nós tenhamos uma vida na Terra que consegue fazer evoluir não apenas o seu software, mas também o seu hardware, que é uma coisa que a vida humana, nós podemos fazer evoluir um bocadinho o nosso hardware, ou seja, podemos colocar uma prótese, ou podemos tentar fazer um implante capilar, mas nós não conseguimos passar de 1,80 m para 3,90 m, não conseguimos correr em 100 metros, não conseguimos, no fundo, multiplicar ou reduzir 100 vezes a velocidade que fazemos 100 metros, ou seja, o software nós conseguimos alterar do ponto de vista cultural, a nossa socialização, e há, de facto,
este perigo. Eu creio que as pessoas no futuro têm que ter, os jovens têm que ter preocupações com soft skills, têm que ser pessoas criativas, porque se as máquinas vão fazer coisas mecânicas, os humanos vão ter que se dedicar à criatividade e vamos tentar perceber de que forma é que nós podemos utilizar as máquinas em nosso proveito. Eu creio que é esse eu diria que é uma das preocupações que os jovens devem ter. Depois, eu tomei aqui algumas notas, pus-me um bocadinho no papel do jovem, fiz uma retrospectiva de quando eu fui jovem também, e há grandes diferenças, ou seja, da década de 90 para a data de hoje, estamos quase em 2021. Nós na década de 90 falávamos em internacionalização, ou seja, havia inclusivamente cursos de internacionalização, de marketing internacional, e as empresas ficavam satisfeitas por terem esta abordagem. E hoje eu creio que é impossível nós pensarmos de forma local ou de forma internacional, ou seja, nós no nosso dia-a-dia somos bombardeados com coisas que são globais. Isto era um dos erros que eu acho que era de evitar, era que os jovens pensassem apenas no seu meio ambiente, no seu país, na sua cidade, no seu continente, porque vão acontecer um conjunto de permutas, um conjunto de interações no futuro que são de natureza global, e nós temos que perceber o mundo como um todo para podermos atuar não só do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista profissional. As próprias relações entre pessoas, os casamentos no futuro, há uma probabilidade imensa das pessoas serem de diferentes países, de diferentes culturas, e do ponto de vista profissional também, ou seja, eu creio que os nómadas profissionais serão cada vez mais uma realidade. As pessoas vão trabalhar em vários países e vão querer mesmo trabalhar em vários países para conhecerem várias realidades, até porque as oportunidades também vão ser maiores. Depois, um outro erro que eu creio que é também de evitar é nós considerarmos que o digital e o tecnológico é apenas aquilo que nós conhecemos, ou seja, há uma elevada e uma imensa potencialidade naquilo que é o tsunami digital e o tsunami tecnológico que nós já temos e que vai ser ainda mais acelerado. E eu creio que os jovens têm que pensar isto não apenas na perspectiva do entretenimento e do uso pessoal, mas também de que forma é que eles podem colocar a tecnologia e o mundo digital ao serviço das suas profissões no futuro. Há outra questão também que eu creio que é muito importante, ou seja, o consumidor, o perfil do consumidor, a humanidade como um todo, fruto das várias mutações que nós temos tido, dos vários problemas que temos tido também. Eu creio que dentro do próximo paradigma as questões da sustentabilidade e da responsabilidade social estarão lá de certeza, ou seja, o consumidor não vai querer, de certeza, estar associado a marcas que não se preocupam com o mundo que está, no fundo, à volta dele. Vão tentar perceber se as empresas às quais compram serviços ou produtos contribuem em termos de responsabilidade social para melhorar a vida das populações, dos mais desfavorecidos, das pessoas que não têm acesso ao conhecimento, das pessoas que não têm acesso à educação. E eu creio que isto é de evitar não se considerar esta preocupação no futuro, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional, ou seja, as questões da filantropia, responsabilidade social, pensarmos no mundo como algo que deve ser sustentável no futuro. Depois, do ponto de vista da aprendizagem, eu falei há pouco sobre isso. Nós passamos por vários ciclos. Eu recordo-me perfeitamente quando fiz a minha licenciatura e o meu mestrado, a lógica da aprendizagem, nós tínhamos que ler tudo o que havia sobre aquela área e essencialmente estamos a falar de coisas em papel. Eu tive que andar com o meu carro pelo país inteiro à procura de todos os livros que existiam e de todas as teses que tinham sido desenvolvidas na minha área para poder, no fundo, compor a minha investigação, para perceber melhor os fenómenos que eu queria estudar, tirar fotocópias para depois transpor para o trabalho que estava a desenvolver. E quando eu fiz a minha tese de doutoramento, a realidade já era outra, ou seja, o livro já tinha um valor reduzido em função daquilo que era a evolução científica e a aprendizagem era muito mais com base em artigos científicos. Ora, eu acho que o futuro nem vai ser de uma coisa nem de outra, vai ser do aprender fazendo, e nós aprendendo, fazendo, conseguimos utilizar modelos que podem estar nesses livros ou nesses artigos, mas temos que os fazer evoluir. Isto porque há aqui um gap temporal, na minha opinião, que é importante, ou seja, nós comprarmos um bom livro técnico sobre uma determinada área, provavelmente ele foi escrito nos Estados Unidos há 6 anos, foi traduzido em português do Brasil há 3 anos e chegou a Portugal agora, ou chegou a Portugal o ano passado. Ora,
se ele foi escrito há 6 anos, provavelmente foi escrito com dados de há 8 anos atrás, ou seja, e nós, à data 2, estamos no fundo a tentar desenvolver um negócio ou desenvolver um determinado projeto com base na realidade norte-americana e com coisas que já aconteceram quase há uma década, ou seja, aqui um gap muito, muito importante e o que eu creio que é um erro se nós nos focarmos apenas nisso. Se nós formos para o artigo científico, eu creio que há uma redução de tempo, mas ela também não é significativa, ou seja, o processo de aceitação, de revisão e de publicação de um artigo científico numa boa revista internacional, indexada e com revisão por pares, isto pode levar 3 anos, o que significa que a pessoa escreveu aquele artigo há 4 anos ou há 5, com base em dados de há 7 anos atrás, e isto chegou agora à revista, e portanto há mais uma vez aqui um gap. É importante, eu creio que é importante a aprendizagem baseada na produção científica, na produção técnica, mas com alguma relatividade, porque o mundo está sempre a mudar, ou seja, aquilo que hoje está a acontecer, aquilo que são os modelos que são utilizados hoje na área dos negócios, amanhã provavelmente já estão obsoletos, e portanto a minha sugestão, eu creio que isto é um erro importante, a minha sugestão era o mexe, claro, o aprender fazendo, ou seja, vale a pena arriscar, vale a pena muitas vezes nós cometermos erros, mas que estes erros possam servir de aprendizagem neste planar muitas vezes sem paraquedas e não devemos ter medo. Quando estamos à data 2, tanto estudantes como profissionais que iniciam a sua carreira há poucos anos, eles vão ter que construir soluções para problemas que não existiam no tempo em que os livros foram escritos e vão ter que ir à procura de tecnologia e de recursos que também não existiam naquela altura. Portanto, isto no fundo, está sempre a gerir projetos em rede, utilizando pessoas, utilizando equipas, e isto creio que é uma realidade nova e no fundo, pode corresponder em erros que eu creio que não se devem cometer. Depois, eu creio que vai haver aqui uma mudança significativa no paradigma das profissões, ou seja, eu creio que os jovens devem estar atentos àquilo que são as previsões sobre as profissões do futuro, ou seja, há relatórios vários, o World Economic Forum tem um relatório anual sobre as profissões do futuro, sobre as competências do futuro, mas a verdade é que os jovens vão ter que construir e serem eles a inventar as profissões do futuro. Eu olho para trás e vejo as profissões que não existiam na área do digital em 2010, por exemplo, pelo menos em Portugal, de uma forma muito significativa. O influencer, o youtuber, por exemplo, mas isso, eram profissões que não existiam. Mas essas profissões do futuro, acha que conseguimos vislumbrar já algumas características necessárias em comum das pessoas que irão ter sucesso nessas mesmas profissões? Eu creio que há algumas linhas padrão e de competências que devem ser dominadas, ou seja, o mundo será sem dúvida, na minha opinião, tendo em conta os dados que temos à data 2, mais digital e mais tecnológico, eu creio que há aqui competências importantes. Por um lado, vamos ter profissões que estão ligadas à criação de novas tecnologias, vamos ter profissões que estão relacionadas com o saber utilizar as tecnologias e há profissões que vão estar relacionadas com a monitorização da utilização destas tecnologias. Vão entrar aqui áreas de ciências de dados, saber analisar, controle de gestão, ou seja, há aqui algumas... E por outro lado, temos que ter competências relacionais, ou seja, como é que eu me vou relacionar com as máquinas e com a tecnologia, como é que eu me vou relacionar com pessoas e como é que eu me vou relacionar com equipas. Eu creio que estas são as características principais, independentemente das profissões que vierem a acontecer. Eu falei da ciência de dados e dos dados, porque eu creio que, quer dizer, o mundo vai ser mais acelerado, muito mais imediato. Na década de 90, nós aprendíamos a fazer um business plan, ou um plano de marketing, e partíamos do pressuposto que o longo prazo podia ser em 3 a 5 anos, o que significava que nós lançávamos uma campanha e passado 6 meses estávamos a medir os resultados da campanha para poder corrigir. No mundo digital e tecnológico que nós temos hoje, as empresas fazem uma campanha de manhã e se às 10h30 da manhã estiver a correr mal, têm que mudar as criatividades, têm que avançar com posts novos, têm que, do ponto de vista da otimização, têm que perceber o que é que está a acontecer para poderem atrair pessoas para, tanto do ponto de vista orgânico como para levá-los para outros sítios que os possam levar à compra ou à consulta. Isto nós só vamos conseguir se a ciência de dados também for uma coisa muito mais imediata para permitir também um processo de tomada de decisão muito mais rápido. Sim, porque nos anos 90 as empresas não tinham dados. Nos anos a seguir passaram a ter dados, mas não os conseguiam tratar nem interpretar.
Sim. E agora já conseguem facilmente, com Business Intelligence, etc., conseguem interpretá-los com muita facilidade. Sim, eu creio que essa é a grande mudança do mundo e do marketing de hoje, ou seja, a partir do momento em que o marketing passou a ser mais digital, passou a ter dados, ou seja, passou a ter métricas, passou a ter KPIs, e de facto o Paulo tem razão. Na década de 90 não havia dados e nós ficávamos deslumbrados porque nos Estados Unidos havia estudos sobre tudo e mais alguma coisa, mas mesmo esses estudos à data de hoje também são insuficientes porque baseiam-se sempre no passado e o processo de tomada de decisão tem que ser muito mais rápido. Mas hoje em dia, com as ferramentas de Business Intelligence, até as empresas já conseguem ir às suas bases de dados, onde têm toda a sua informação do negócio, e extraí-los com muita facilidade, coisa que há 2 ou 3 anos não era. Sim, era impossível, sim. Sim. Disse aí uma coisa que acho muito interessante e acho que tem muito a ver com o espírito IPAM, que foi o apostar sempre em pessoas que podiam partilhar experiências práticas de saber fazer. E eu sempre vi isso num fator de diferenciação muito grande em relação a outros tipos de ensino, nomeadamente público, onde havia muita gente, e aliás, curiosamente, o espírito e o conceito deste programa é falamos com quem já fez e não com quem sabe como é que se faz. Porque o saber como é que se faz é ler um livro que diz como é que se faz. Né? E o já ter feito, é saber quais são as dificuldades, como é que se contornam estas dificuldades, como é que se ultrapassam os desafios. Acha que isso foi um fator crítico de diferenciação positiva do IPAM, desde o princípio? Isso está no nosso ADN, ou seja, nós, mesmo que quiséssemos um dia mudar a nossa forma de ensinar, eu creio que nós não conseguiríamos. Eu às vezes puxo um bocadinho, mais uma vez, puxo um bocadinho o filme atrás do tempo em que eu fui estudante. Os pressupostos mantêm-se, embora na década de 90 fosse mais difícil a implementação desta metodologia, nós trabalhávamos com casos mais hipotéticos, eram muito práticos, porque era difícil ter, havia poucas empresas de referência na área de marketing, muito poucas empresas de relevância disponíveis, no fundo, a partilharem as suas experiências nas nossas aulas, a permitirem que nós fizéssemos trabalho sobre essas empresas, ou seja, era um bocadinho uma grande chatice. Vem agora um grupo de estudantes incomodar-nos durante umas semanas ou durante uns meses para nós fazermos aqui um trabalho com eles, mas nós trabalhávamos muito do ponto de vista hipotético. Eu lembro-me de inúmeros case studies que nós resolvemos, de propostas que nós fizemos para empresas que não nos queriam receber, ou seja, de planos que nós desenvolvíamos, eram muito baseados, por um lado, na nossa percepção e em outras realidades que nós íamos vendo. Eu creio que nós hoje temos um cenário muito, muito positivo, é verdadeiramente diferenciador. Ele pode ser copiável, ou seja, há inúmeras instituições, responsáveis de instituições que eu conheço, que muitas vezes tentam saber mais sobre a forma como nós implementamos algo que eu considero que é tão simples e que não tem grande segredo, mas isto tem a ver com as pessoas, ou seja, porque os professores dessas outras instituições não estão imbuídos deste espírito e desta dinâmica. Isto dá um bocadinho de trabalho, eu reconheço, porque o professor passa aqui de um papel de transmissor de conhecimento e de informação para o papel de CEO de um grupo de alunos que buscam uma solução para um problema real de uma empresa. E isto implica que o professor trabalhe também muito fora das aulas, porque ele tem que, no fundo, antecipar um conjunto de problemas, um conjunto de obstáculos, um conjunto de barreiras que os alunos vão ter ao longo do processo, para que ele possa atuar precisamente nesses momentos e para que estes projetos possam ser bons. Eu creio que isto é verdadeiramente o elemento diferenciador que nós temos. O que é que acontece? Os alunos, ao longo de uma licenciatura, passado 3 anos, eu creio que eles são licenciados com 3 anos de experiência profissional. Eles fizeram projetos para o McDonald's, fizeram projetos para o Rock in Rio, fizeram projetos para a Fonte Viva, fizeram projetos para a Câmara de Lisboa, fizeram projetos para o National Geographic, e eles têm um currículo importante para apresentar e, acima de tudo, têm um conjunto de competências bem solidificadas que lhes permite que no primeiro dia de trabalho, se lhes pedirem para fazer qualquer coisa de marketing ou da área de marketing, eles sabem fazer e têm um mindset, ou seja, têm uma estrutura mental que lhes permite resolver problemas e, acima de tudo, têm capacidade de crítica e espírito de iniciativa, porque eu creio que acontecia uma coisa no passado que era dramática, ou seja, há um estudante que termina a sua licenciatura, integra uma empresa e vai encontrar pessoas que trabalham nessa empresa há 30 anos. E agora como é que eu vou conseguir fazer a diferença? Ou será que eu vou ter que esperar 30 anos para também ser, ou para atingir os patamares que estas pessoas que estão nesta empresa conseguiram atingir? Eu creio que à data de hoje este espaço é mais encurtado, porque o estudante, ao ter esta dinâmica, e no fundo, ao ter esta aprendizagem prática, ele vai levar soluções para aquela empresa. Vai, inclusivamente, constituir melhores equipas, porque a pessoa experiente, que tem 30 anos na empresa, vai perceber que há ferramentas novas e soluções novas,
e vai aportar uma experiência que o recém-licenciado não tem em áreas muito detalhadas daquele setor de negócio. E, portanto, respondendo diretamente, eu acho que isto é mesmo o nosso ADN, a forma diferenciadora que o IPAM tem relativamente aos seus concorrentes, e há relativamente pouco tempo eu fiz uma reflexão sobre isto. Nós, neste momento, temos muitos programas a funcionar à distância, ou seja, para além de termos programas presenciais, temos muitos programas a funcionar à distância. Funcionam dentro do mesmo registro, ou seja, nós das duas uma, ou temos casos reais e projetos que são desenvolvidos nos vários modos, de empresas que já existem, ou então temos a participação em concursos universitários, que é uma outra forma de nós testarmos os conhecimentos dos nossos estudantes, ou temos convidados nas nossas aulas, ou seja, pessoas que, no fundo, experienciaram acontecimentos, eventos, situações mais ou menos positivas nas suas empresas e estão em condições e têm a motivação e o desejo de utilizar o IPAM enquanto palco para, no fundo, apresentarem aquilo que lhes aconteceu nestas situações mais ou menos positivas. Isto permite que o estudante possa fazer uma reflexão e que, pelo menos, não incorrem alguns erros que foram cometidos por empresários que tentaram evoluir por tentativa e erro, e algumas coisas correram melhor e outras pior, e portanto nós tentamos trazer sempre o exemplo, o caso real, a perspectiva do futuro para as nossas aulas, porque acreditamos que este é o método mais eficaz e que encurta mais o processo de aprendizagem. Isto para os estudantes que estudam em licenciaturas e em mestrados, diria em formato profissional. Depois temos aqui um target que eu considero que é especial, que são os estudantes que estudam em regime pós-laboral, ou seja, que estudam à noite, que estudam à distância e que fazem os nossos programas de formação executiva, porque aqui o estudante não está à espera 3 anos, nem 2 anos para acabar o mestrado. O estudante hoje à noite vai a uma aula e a expectativa que ele tem é que amanhã ou na próxima semana possa estar a utilizar um novo software, uma nova matriz, uma nova de análise. E, portanto, se as nossas aulas não tivessem essa dinâmica, nós não conseguíamos ir ao encontro desta expectativa do nosso estudante, ou seja, daquilo que é, no fundo, o patamar que ele colocou no IPAM quando escolheu vir estudar para esta instituição. E estando nessa posição privilegiada de olhar para a formação executiva e para a estratégia da formação executiva e procurar fazer com que ela esteja tão encaixada, adira tão facilmente quanto possível aos mercados que vão evoluindo com o tempo e, sobretudo agora, fruto desta evolução tão estranha que houve este ano neste contexto de pandemia, o que é que acha que as empresas vão valorizar mais também nos próximos tempos? O que é que acha que são as competências que as pessoas vão ter que preocupar-se em ter e que tradicionalmente não tinham e que provavelmente vão conseguir conquistar através desse tipo de programas, e não só, mas também? As empresas procuram competências mais micro à data de hoje, ou seja, mais detalhe, competências técnicas em determinadas áreas, e no caso português eu creio que essa procura é mais efetiva até, porque o cenário de pandemia veio alterar muito o mundo em que nós vivemos, ou seja, as empresas tiveram que passar a apostar em tecnologia, vendas à distância, trabalho remoto, e isto implicou que as pessoas dominassem um conjunto de competências que não dominavam manifestamente. E estas competências são precisamente aquelas que as empresas procuram à data de hoje. Eu creio que virá aí a seguir um segundo nível, ou seja, que é a consequência de tudo isso, que vai haver a seguir uma procura por programas que estejam relacionados com soft skills e com áreas de desenvolvimento organizacional, áreas de desenvolvimento pessoal, porque as pessoas depois vão passar a ser muito técnicas, ou seja, isto tem que ser complementado depois com outro tipo de formações. Mas à data de hoje o que é mais procurado é o detalhe e o imediato do ponto de vista técnico. Eu creio que isto não vai demorar muito tempo, ou seja, o ano 2021 já vai ter muita procura por cursos complementares. O exemplo de alguns programas que nós lançamos e que têm a ver com isto, gestão de pessoas, equipas e trabalho remoto, por exemplo, na Universidade Europeia, e-commerce no IPAM, tudo com turmas grandes, Marketing and Business Technologies, mas nós já nos estamos agora a preparar para podermos oferecer coisas de natureza mais vocacionada para soft skills, para aquilo que eu estava a dizer, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento organizacional, desenvolvimento profissional destas pessoas, formas das equipas poderem ter, no fundo, serem mais eficazes e mais eficientes no futuro, com formatos híbridos, não apenas presencial, não apenas à distância. Eu creio que será por aí o ano 2021 em termos de procura.
como é que se lidera agora quando as pessoas não estão ao pé de nós? E muitas vezes estão longe e não temos o contacto físico. Há novas metodologias, é uma questão de adaptação. Qual é a solução? O primeiro impacto que nós tivemos, e nós antes de lançarmos estes programas relacionados com o trabalho remoto e com a gestão de equipas à distância, ou seja, a adaptação foi difícil e as pessoas sentem-se muito cansadas, ou seja, numa fase inicial que gira, ou seja, não tenho que gira e que divertida, eu não tenho que sair de casa para poder trabalhar ou para poder estudar, mas à medida que os dias foram passando, as pessoas perceberam que, do ponto de vista mental e do ponto de vista físico, não estavam preparadas para isto, ou seja, para passarem um conjunto infinito de horas a olhar para um ecrã, sem focos de distração ou convívio mesmo, momentos ou de convívio entre pessoas. O primeiro impacto foi muito difícil, é este, no fundo, o report que nós temos, as soluções que podem vir no futuro e que muitas empresas estão a utilizar, do contacto que eu tenho tido com elas, ou seja, têm, para além dos grupos macro que existiam, ou seja, das equipas grandes e das reuniões que tinham com grupos maiores, continuam a existir, mas de forma mais esporádica, e estão a tentar trabalhar com grupos mais pequenos, ou seja, menos pessoas e com melhores ferramentas, para que o trabalho seja mais efetivo e para que as pessoas, no fundo, possam estar mais focadas. Por um lado, por outro lado, do ponto de vista das ferramentas, nós neste momento temos uma proliferação diária e uma oferta de soluções nas mais variadas áreas. Isto tem baralhado um bocadinho as pessoas, ou seja, a escolha da melhor ferramenta, a escolha do melhor método. Há empresas que eu conheço que já utilizaram várias ferramentas e várias plataformas e neste momento estão a voltar às iniciais, porque perceberam que isto é muito desgastante, porque cada vez que eu introduzo uma nova plataforma, esta plataforma tem funcionalidades diferentes, obriga a uma nova aprendizagem, obriga a uma nova adaptação e, portanto, eu creio que... E, portanto, estão a voltar para trás porque menos têm a certeza que as pessoas sabem dominar aquela tecnologia e aquelas ferramentas. É isso mesmo. Infelizmente chegámos ao final do nosso tempo. Agradeço mais uma vez esta partilha. Até breve, Pedro. Muito obrigado.